Olá, me chamo Carlos e o que vou contar não aconteceu comigo. Na verdade, aconteceu com meu pai. Ele se chama Claudinei e é motorista de ônibus. E este ocorrido aconteceu quando ele trabalhava por conta própria. No ano de 2017, o meu pai trabalhava fazendo fretes, excursões e às vezes algumas viagens regulares. Nesta época, ele tinha um ônibus. Aqueles ônibus de piso alto, sem ser de 2 andares. Um certo dia, ele recebeu uma ligação de um pessoal de uma igreja. Aquele pessoal iria para um evento em Parnaíba, no estado do Piauí. O nome do evento era Jesus no Litoral. Era um evento de evangelismo. O meu pai gostava de levar o pessoal da igreja, porque em sua grande maioria eles davam menos trabalho. E também não eram custosos a pagar. O meu pai combinou com eles R$ 10.000 para levar e os trazer. E também os transportar por todos os dias do evento, que eram 7 dias. Então, eles pagaram 5.000 adiantados, e mais 5.000 quando chegassem em casa. Bem, o abastecimento do veículo também era por conta do pessoal da igreja. E um contrato desses, o meu pai não poderia negar. A viagem de ida foi até normal, exceto por um trecho próximo à cidade de Cristiano Castro, no Piauí. O lugar onde ocorreu o fato é chamado de Cruz das Almas. A localidade fica a cerca de 3 quilômetros da zona urbana e próximo da cidade de Cristiano Castro. E na saída daquele município para Brasília, as pessoas e alguns amigos do trecho diziam que às vezes dava para ver uma mulher loira que pedia carona naquele lugar. Por isso, de certa forma, ele não parava ali perto. Mas neste mesmo lugar, havia uma imagem de Nossa Senhora de Fátima bem próximo. E o pessoal da igreja pediu que o meu pai fosse devagar nesse trecho, para que eles pudessem ver a imagem e adorá-la. O meu pai conta que era por volta de 6 da noite, e o sol já estava se pondo. E assim que chegou na curva da Cruz das Almas, ele sentiu um calafrio no pescoço. Então parou o veículo. O meu pai escutava as pessoas rezando no piso de cima do ônibus, pois neste modelo de ônibus o motorista ficava abaixo dos passageiros. E quando ele olhou para o lado, viu uma mulher toda vestida de branco, que parecia olhar diretamente nos seus olhos. O sorriso dela era muito bonito, mas o seu corpo era pálido, e ele poderia jurar que os seus olhos eram vermelhos. O meu pai, com muito medo daquilo, acelerou fundo. E assim que saiu dali, a sensação ruim passou. E quando olhou pelo retrovisor do veículo, percebeu que no trecho mais atrás não havia mulher alguma. Mas quando se aproximou de uma curva, o ônibus perdeu o freio e quase derrapou e saiu da estrada. Nessa hora, o meu pai ouviu uma risada bem alta na cabine e sentiu um vento forte passar de um lado para o outro, como se algo saísse dali.
Um dos passageiros, notando a movimentação brusca, veio na cabine para saber se estava tudo bem. O meu pai disse a ele que foi só um deslize, pois havia entrado rápido demais na curva e teve que corrigir a rota. O rapaz disse a ele que não precisava ter tanta pressa. Então, o meu pai continuou a viagem. Bem, todo o resto da viagem da ida foi tudo normal. E o estranho mesmo aconteceu na volta. Saindo de Parnaíba, por volta de 3 da madrugada, o meu pai logo saiu em direção da BR-135. Mas quando chegaram na cidade de Floriano, no estado do Piauí, era por volta de 8 da manhã. Então, eles fizeram a parada para tomar um café da manhã e esticarem as pernas. O meu pai tomou seu café e saiu lá fora para fumar um cigarro. E foi aí que ele encontrou uma senhora cigana, que ficava ali perto como pedinte. Ela dizia que poderia ler sua mão e prever o futuro. Então, o meu pai decidiu deixar aquela cigana ler a sua mão. Ela, ainda apalpando a mão dele, disse que o universo havia preparado algo para ele. Algo como um encontro. Um encontro com uma coisa ruim. Mas a sua fé iria decidir se ele viveria ou morreria. O meu pai riu e deu àquela mulher uns trocados. Ela pegou muito agradecida e foi embora dali. Mais tarde, quando todo o pessoal entrou no ônibus, o meu pai deu partida e seguiu a BR. Rodaram por mais 8 horas, até chegarem em Luiz Eduardo Magalhães, onde justamente era quase 2 da madrugada quando deixaram a cidade. Um vento frio soprava ao longe. A penumbra da noite ficava cada vez mais estranha e perigosa. Um nevoeiro se formava, e a visão, que já não era das melhores, agora estava pior. Eles estavam no pé da serra, e faltava pouco para chegar em Bezerras, no estado de Goiás. Eram quase 3 da manhã, quando meu pai sentiu o ônibus ficar pesado. Desta vez, ele estava mais alto e reduzindo a velocidade. E mesmo reduzindo as marchas, o carro só reduzia e reduzia, até que parou de vez numa reta no meio do nada, um pouco antes de subir a serra. O meu pai subiu e avisou os passageiros que houve um problema com o ônibus, mas que ele mesmo iria olhar, e logo logo todos iriam embora dali. Então, o meu pai apanhou as suas ferramentas e foi olhar o que houve com o ônibus. Certo tempo depois, ele conta que achou que o pessoal estava cantando no ônibus. Mas quando ele sentiu o cheiro de vela queimada, ele ficou assustado com o que poderia estar acontecendo. E assim que ele olhou em direção daquele cheiro, as suas pernas estremeceram. Foi quando ele viu a uns 30 metros do ônibus aquela multidão de gente que vinha ao longe. Pareciam peregrinos, porém eles surgiram do nada.
Também não dava para ver as suas faces. Eram muitas pessoas a pés e alguns vaqueiros em grandes cavalos negros, todos segurando as suas velas e cantando. A minha avó já tinha falado uma vez sobre a procissão dos mortos, mas o meu pai nunca tinha visto e muito menos acreditava naquilo. Ele achava que era só invenção de sua mãe. Ele, muito assustado, correu para um dos lados do ônibus tentando entrar. Porém, aquela procissão estava muito próxima. Então meu pai ficou com medo daquelas pessoas o verem e tentarem o seguir, ou até mesmo tentarem pegar alguém do ônibus. A sua única opção foi entrar para debaixo do ônibus e ficou olhando enquanto aquilo passava. Debaixo do ônibus, o meu pai conseguia ver as pernas das pessoas. Porém, segundo ele, todos ali tinham pernas de bode. Ele também ouvia gente gritando e correntes se arrastando. E quase no fim, quando tudo havia passado, ele logo sentiu um cheiro de carne podre. Era algo pútrido que o fazia querer vomitar. E logo mais adiante, ele viu passando dois seres enormes, com o corpo coberto de pelos. Logo viu quando um parou e ficou do lado dele. Ficou de quatro e começou a farejar o ar. O meu pai ficou olhando enquanto aquela criatura se aproximava dele. E foi quando aquilo se abaixou e olhou por debaixo do ônibus, diretamente para o meu pai. Naquele momento, ele sentiu a morte. Aquela criatura tinha olhos vermelhos como as chamas do inferno. Neste momento, ele já estava chorando de medo. E a criatura que o fitava nos olhos rosnava e tentava entrar por baixo do ônibus. Porém, devido ao seu tamanho, aquilo não conseguia. Logo, meu pai ouviu o pessoal do ônibus rezando o credo. Enquanto eles falavam, o meu pai repetia. E aquelas duas criaturas permaneceram ali por mais alguns minutos. Até que os dois seres simplesmente sumiram. E em seguida, o ônibus fez um som de alívio da pressão do ar, como se soltasse um vapor. Com muito medo, o meu pai correu, fechou a tampa do motor e entrou para dentro do ônibus. Deu partida e, como um milagre, o ônibus funcionou. Ele saiu dali rápido, cantando pneu. Quando o dia amanheceu, o meu pai agradeceu às pessoas do ônibus pelas orações. Porém, todos eles disseram que não haviam orado. E também quiseram saber o porquê da pergunta. O meu pai se desculpou e disse que achou ter ouvido uma oração. O padre perguntou para o meu pai qual oração que ele ouviu. Então, o meu pai repetiu as palavras para ele. O padre contou que aquela era uma oração de proteção contra forças do mal e que servia também para espantar demônios e criaturas malignas. O padre insistiu em saber o motivo da pergunta. Porém, o meu pai deixou em sigilo, pois não queria que eles achassem que ele era louco.
Depois disso, o meu pai abandonou a estrada por muito tempo e só voltou agora por conta da grana. Mas para o Piauí e Nordeste, ele não dirige mais. Nunca mais. Boa noite